Fala, galera do sétimo ano. Vamos começar agora um capítulo importantíssimo, que é o capítulo ligado aos cordados. Quem são os cordados, pessoal? Nós já vimos isso nas aulas passadas. E nós vimos que, nas aulas passadas, nós dividimos o reino animal em 9 grupos. Quais eram os 9 grupos? Lembra? 9 grupos. 9 grupos eram poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, equinodermos, moluscos, anelídeos e agora os cordados. Os cordados nada mais são do que os animais que têm coluna vertebral. Cordado quer dizer vem de cordão. Cordão quer dizer coluna. Quais são as principais características dos vertebrados? A primeira característica que eles têm é apresentar, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo aqui, a chamada coluna vertebral, que são os ossos, e a coluna espinal ou espinhal, que é o que passa por dentro dos ossos. Temos a caixa craniana, onde nós guardamos o cérebro, o esqueleto interno, que os outros animais lembram, tem a exoesqueleto ou esqueleto externo, que era o caso, por exemplo, de um crustáceo, de um inseto, de uma barata, o esqueleto é externo. E o corpo coberto por pele. Pronto. Essas são as principais características dos animais vertebrados. Okay? Qual é a classificação dos vertebrados? A classificação dos vertebrados é dada por cordados, protocordados. O que são isso, professor? São animais que deram início à formação das vértebras. Tanto os protocordados quanto os cordados são animais que vão dar origem a animais que vão ter ossos, vértebras. Aí, nos vertebrados, eu tenho peixe, anfíbio, réptil, aves, e aí aparece a gente aqui. Ó. Então, quer dizer que uma classificação, a gente não é um dos primeiros a surgirem nos planetas. Nós não, nós animais, seres humanos, mamíferos, aparecemos por último dentro de uma escala evolutiva. Tranquilo? Vamos começar aqui, então, a ver características dos vertebrados. Vamos ver peixes? Pois veja, entenda comigo. Existiam os peixes que se adaptaram ao ambiente marinho, mas alguns peixes evoluíram e criaram patas. Aí já deixou de ser peixe e começou a ser chamado de anfíbio. O anfíbio vai chegar a se transformar em réptil. O réptil se transforma em ave e as aves possivelmente podem ter dado origem aos mamíferos. Okay? Então, primeiro, vamos começar com os peixes. Os peixes nós temos características que só são deles, claro. Primeiro, são animais que vivem, claro, na água, né? Seja doce ou seja salgada. Os peixes são divididos em 3 grupos. Aqueles que não têm mandíbula, poxa, eu sou um peixe sem mandíbula, sem mandíbula. Osteíctes, peixes ósseos. E condrictes, que são peixes cartilaginosos. Okay? Agnatus, sem mandíbula. Osteíctes, peixes ósseos. E condrictes, peixes cartilaginosos. Características gerais.
As características gerais dos peixes é respiração branquial. Claro, o peixe ele vive na água. Quando a gente falou em minhoca, por exemplo, a minhoca tem a respiração cutânea, mas os peixes, como vivem na água, precisam de brânquias, que vocês chamam também de guelras. Essas brânquias ou guelras têm capacidade de tirar o oxigênio da água do mar proveniente da fotossíntese realizada pelas algas. Esses animais têm nadadeiras, sistema digestório completo, são ectotérmicos. O que são animais ectotérmicos? Que variam de acordo com o meio ambiente. Animais ectotérmicos são aqueles que a temperatura varia com a temperatura ambiente. Exemplo, nós, mamíferos, não mudamos nossa temperatura com a temperatura do ambiente. O peixe, se aqui tiver 0 grau, ele vai estar com o corpo em 0 grau. Se passar para 10 graus, ele vai estar com a temperatura em 10 graus. A gente não. Se eu tiver aqui minha temperatura normal, a sua temperatura normal é quanto? 37,5, 37. Se eu for a do Gravatá, que é frio, eu vou ter a temperatura de 27, 23, 22 graus. Não, a minha temperatura será a mesma. O que eu tenho que fazer é me aquecer nesses locais. Tranquilo? Beleza? Então, os peixes têm respiração branquial, têm nadadeira, sistema digestório completo, temperatura varia com a temperatura ambiente, sistema nervoso com cérebro, fossas nasais e linha lateral para captar vibrações da água. Os peixes eles têm na sua lateral uma linha que capta o movimento da água. Esse movimento pode trazer até ele a vibração e mostra a ele onde você está, onde ele está. Okay? A classe que a gente viu lá atrás, essas 4 classes daquele peixe, agnatos, sem mandíbula, ó. Classe agnata, não tem mandíbula, o corpo é alongado. Como esse peixe, pessoal? Ciclóstomos. É esse peixe aqui, ó, chamado de bruxa. Ele não tem mandíbula. Ele vai sugar a sua vítima. Ele vai colar em algum lugar. Aí aqui eu tenho corpo alongado, corpo alongado. Não tem escama. Se alimentam de peixes mortos. São parasitas, porque alimentam-se de resto da alimentação de outros peixes. Fecundação externa, com fase larval, quer dizer, libera espermatozoide na água. Nadadeira caudal. Nadadeira caudal. Exemplos: lampreia e peixe bruxa. Corpo alongado, não tem mandíbula, se fixa nos outros seres através dessa boca aqui. É uma ventosa que fica presa aqui no corpo. Se alimenta ou de animais mortos, ou de pedaços daqueles animais que eles parasitam. Agnatos, condrictes, que tem cartilagem, e osteítes, que tem ossos. As 3 classes dos peixes: agnatos,
condictes e osteíctes. Os condictes têm corpo coberto por escama pequena, esqueleto formado por cartilagem. Os condictes têm cartilagem, o osteíctes tem osso. Nadadeira caudal, tá errado, caudal, dorsal, peitoral e anal, boca ventral. Quem são os peixes que possuem cartilagem? Aí você tem raia, tubarão, cação. A boca do tubarão, por exemplo, é ventral. Então, nadadeira caudal, dorsal, peitoral e anal, com exceção do tubarão baleia. São predadores todos os tubarões, com exceção do tubarão baleia. Não apresenta bexiga natatória, porque é difícil de flutuar. Fecundação interna, olha, diferente desses peixes aqui que tem fecundação externa. Fecundação interna. Exemplo, aqui é raiz, não, é raia. Raia, tubarões e cação. Olha isso aí. O rei dos mares. Olha que a boca dele é embaixo. É no ventre. É totalmente diferente. Agora é a classe que a gente mais conhece, que é a classe daqueles peixes que possuem ossos. Osteídeos. Grupo mais abundante e diversificado dos peixes. Esqueleto formado por ossos, diferente dos condictes, que são peixes cartilaginosos. Brânquias, protegidas por uma abertura, chamada de opérculo. Alguns têm pulmões. No caso, é um pulmão primitivo, não é igual àquele que a gente leva. Pele com escamas. Presença de linha lateral. Bexiga natatória. Nadadeiras caudal para locomover-se para frente e as outras para estabilizar. Cadê o peixe? Fecundação geralmente externa com a fase de lava. Piracema. Em alguns peixes ocorre a piracema. A piracema faz com que ocorra a reprodução dos peixes ósseos. As fêmeas sobem os rios para pôr seus ovos para serem fecundados pelo macho. A pesca nessa época é proibida. Acontece no verão, entre março e outubro. Por que não se permite fazer essa questão de pesca durante a piracema? Não se permite, porque ocorre que se eu pescar na época da piracema, eu vou impedir que esses peixes se reproduzam. Então, é importante saber que haja reprodução nesse período e não haja pesca. Aí já é um crime que você vai impedir de haver a reprodução e, consequentemente, a chegada à fase adulta daqueles animais. Imagina, eu pego 18.000 larvas.
Então, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, vai haver uma diminuição da quantidade do número de peixes. Okay? Aqui o cavalo marinho, que é um peixe, não esqueça disso, o cavalo marinho é um peixe de uma exceção, porque ele guarda os ovos dentro de si. Em toda a natureza, é apenas o macho que faz isso. Okay? Aí eu tenho a comparação do peixe cartilaginoso. Não vou pedir essa comparação, não, mas possa ser que haja simplesmente um entendimento de como o tipo de nado do peixe cartilaginoso, que é esse aqui de cima, e um peixe ósseo, que é esse aqui de baixo. O segundo animal desse grupo são os anfíbios. Então, os seres eram peixes, os peixes foram se adaptando a um local mais diferente, a um local menos a juventude, com uma alimentação diferente para cada um. Aí o peixe foi modificando-se e se transformou em anfíbio. Por que o peixe transformou em anfíbio, professor? Porque é uma questão de adaptação. Ele queria explorar novos lugares. Enquanto o peixe ele não conseguia, mas enquanto anfíbio, beleza? Então, um anfíbio, essa palavra quer dizer duas vidas. Anfi quer dizer dois e bio quer dizer vida. Quais são as características dos anfíbios? Aqui tem gente na nossa sala que pode ter, vocês têm, pode ter preconceito com anfíbio, não quer ver anfíbio em casa. O sapo cururu joga logo uma pedra no bichinho. E agora ele não faça mais isso, não. Por quê? A gente precisa conhecer o animal. O sapo não faz mal nenhum a você. Se você pegar no sapo, possa ser que ele libere, através das glândulas pela sua cabeça, alguma secreção que possa ser ácida. Mas isso não tem poder de matar ninguém. Pequenos animais, tipo um rato, por exemplo, poderia ser bastante a sua respiração é pela pele, respiração cutânea, e se a gente jogar sal nele, ele desidrata, e aí ele pode morrer. Os anfíbios têm vida dupla, ou seja, parte vive na água e a outra parte ele vive na terra. Depende da água para a sua reprodução, não faz sua reprodução em áreas secas. Fecundação externa, cuidado aqui, que isso é uma pegadinha na prova. Fecundação, ela é o quê? Fecundação, ela é externa. Opa. Sofre metamorfose completa, né? Nasce girino, depois se transforma em anfíbio. São ectotérmicos. Aí viu agora que são ectotérmicos, são animais que variam a temperatura de acordo com o ambiente. Se Recife está a 30 graus, ele está em 30 graus. Se Recife está a 20 graus, ele está a 20 graus.
Beleza? Respiração branquial na fase de larva. Engraçado é que o sapo, o anfíbio, ele tem 3 respirações. Quando ele é pequeno, ele exatamente. Ele tem inspiração, quando ele é girino, ele tem inspiração branquial que está na água. Quando ele é adulto, ele tem inspiração pela pele e inspiração pulmonar. Vou repetir. O anfíbio possui 3 tipos de respiração. A primeira é a respiração branquial, que é na água, quando ele é girino. Quando ele é adulto, ele tem respiração cutânea e respiração pulmonar. Já falamos que não podemos jogar sal nele, porque ele tem uma pele fina. Essa água que eu vou jogar nele é uma água salgada. E a água salgada faz ele desidratar. Quando ele desidrata, aí ele morre. Pele fina, dependente da água, para não desidratar e secar. Por isso, não podem ficar longe de ambientes úmidos e aquáticos. Presença de quê? Pálpebras para a proteção dos olhos. Esse sapo, esse anfíbio, ele traz algumas diferenças para os peixes. O sapo fica no ambiente terrestre, bem aqui próximo a uma lagoa. Vai encontrar esse sapo na lagoa, porque eles vão precisar de água para trocar gases. Ah, beleza. Quer dizer, e ele tem a pele fina porque ele troca líquidos com o meio ambiente e também para liberar gás carbônico e captar oxigênio. Isso. As pálpebras para a proteção do olho, glândula lacrimal para umedecer a pele fina e glândulas produtoras de veneno. Não é bem um veneno. Se tivesse veneno, você tinha que ficar longe deles. Não precisa. Algumas espécies raras de sapo, de anfíbios, podem ser venenosas, ok? Mas nós não temos na nossa região. Locomoção aquática na fase larval, por cauda longa e pernas para andar e saltar. Sapo, perereca e rã, com exceção das cobras cegas. A classificação dos Para terminar, eu vou ter a classificação em anuro, salamandra e cecília. Anuro são os anfíbios que não têm caudas e têm pernas. No caso da sapo, da rã e da perereca. São anuros. Salamandras têm cauda e pernas. Para entender melhor o anuro, sapo, rã e perereca. Depois eu quero saber de vocês qual a diferença de sapo para rã e perereca. Salamandra tem cauda e perna. Cecília não apresentam pernas. E o corpo é alongado, que é o caso da cobra cega. Não existe cobra cega. Veja que ela está classificada cobra, entre aspas, cega. Ela está classificada em que grupo? Anfíbio. Então, cuidado que eu posso perguntar em prova. A cobra cega, ela é um réptil? Não, ela é um anfíbio. Onde a classificação é dada por 3 tipos. Anuro, sem critério. Salamandra, tem cauda e perna curta. Por último, as cecílias, que não apresentam pernas e o corpo
é alongado, como é o caso das cobras cegas. Olha aí, ó. Cobra cega é isso aí. Ó. Olha aqui. A metamorfose do sapo, ele está aqui agarrado na fêmea. A fêmea libera o óvulo na água, que vai se encontrar com o espermatozoide. Depois, opor o ciclo. Fêmea, adulto, evapora completa, e volta e a fase adulta. Ok? Na próxima aula, a gente começa falando dos répteis. Então, coloca na tua cachola aí. Eu estou começando a falar dos cordados, animais que têm coluna vertebral. Aí eu estou começando a falar dos peixes, depois anfíbios, e na próxima aula a gente começa com réptil. É ideal que você sempre lembre que fazer a classificação na cabeça fica mais difícil. Mas se eu fizer essa classificação no papel, você fica mais interessado em saber o que se coloca como classificação. Beleza? Valeu, fera.